Bom dia, estamos no nosso pavilhão Dr. Salvador Machado para conversar com o nosso coach, o nosso professor Norberto Alves. Professor Norberto, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar connosco. A primeira questão que tenho remete-nos para a época passada, uma época que foi travada de forma abrupta e que deixou muito por decidir. Como foi digerir tal paragem? Bem, a época passada foi, e está a ser esta também, um pouco atípica com esta questão da pandemia, como é evidente. Foi uma época complicada para nós, foi uma época que tivemos que quase que construir uma equipa praticamente nova naquilo que era a base dos estrangeiros. Teve momentos difíceis de fazer evoluir a equipa. Mas é curioso porque, se nos lembrarmos bem da época passada, nós acabámos a época, com esta questão da pandemia, no melhor momento, que sentíamos a equipa a chegar, e não nos podemos esquecer de algo que foi interessante, não é? O nosso primeiro jogo oficial na época foi contra o Porto na Supertaça, perdemos em Vila Real, e que perdemos claramente, foi uma vitória, digamos assim, tranquila do Porto. Mas o nosso último jogo da época, dia 8 de março, curiosamente foi com a mesma equipa do Porto, onde nós fomos ganhar também ao Dragão tranquilamente. Apesar das ausências do Zé Barbosa e do americano pós que tínhamos trazido e que tinha tido uma pequena lesão. O que faz realmente com que nós, mais uma vez, devemos acreditar no processo de treino e no processo de evolução das equipas. Agora, claro, como eu disse, a época acabou na altura em que sentíamos que a equipa estava já preparada para enfrentar os grandes momentos dos playoffs. Estes meses de confinamento ensinaram-lhe alguma coisa no âmbito desportivo? Bem, é evidente que quem quer estar a este nível, ao alto nível, deve procurar estar no melhor que é estado da arte. E quer eu, quer a equipa técnica, procuramos nestes meses em que não houve treinos, ver o melhor que se faz no basquete, digamos assim, mundial, procurar na equipa que temos este ano trazer ideias novas que estamos a construir para fundamentalmente fazer evoluir a equipa, porque pronto, é sempre assim que nós entendemos isto. Inicialmente, Oliveirense, tal como nos outros anos em que ganhámos campeonatos, não tem o potencial inicial que outras equipas têm, mas acreditamos muito no processo de treino, no processo de fazer evoluir os jogadores individualmente e coletivamente, para nos momentos em que se decidem campeonatos jogarmos melhor que os outros, porque jogar melhor que os outros é a única forma de se vencer. Perspectivando aquilo que vai ser a época 2020-2021, 4 dos nossos 7 reforços já contabilizaram partidas na Liga Placar. Isto significa que este ano apostamos na experiência, no conhecimento da Liga Portuguesa? Bem, este ano não é diferente do que a gente quer nos outros anos. A única questão que tivemos é ter essa possibilidade ou não. E nós procuramos com jogadores humildes, em termos de atitude, de trabalho, realmente alguns deles já conhecessem a Liga, para não ser, digamos assim, algo completamente novo para todos, não é? Temos 2 jogadores dos estrangeiros que não conhecem a Liga, mas isso isso acho que aos poucos vamos trabalhando e vamos estar, não tenho dúvidas, vamos estar preparados para chegar aos momentos em que as coisas se decidem para ser um dos candidatos ao título. E qual a importância de manter a base de atletas nacionais? É muito importante porque eles transmitem algo que é a mística do clube, não é? E algo para nós que é decisivo, que quem vem para o Oliveirense vem para servir ao Oliveirense, não vem para se servir do Oliveirense. Ou seja, os jogadores portugueses transmitem a quem chega o altruísmo que é necessário para se vencer com as nossas características. Como eu disse há pouco, a Oliveirense não tem inicialmente o potencial que outras equipas que têm outras capacidades financeiras têm. Mas o que sentimos é que
para se vencer nestas circunstâncias, é fundamental nós termos, além da coesão para a tarefa que temos que ter, o que é que temos que fazer dentro de campo para ganhar, nestas circunstâncias e no nosso, digamos assim, paradigma, digamos assim, temos que juntar a isso algo que é muito difícil, que é ter coesão social também, além da coesão para a tarefa. E a minha experiência diz-me que equipas que à partida são menos favoritas do que outras, para vencerem, têm que ter essas duas características que é muito difícil de encontrar. Ter coesão para a tarefa e ter coesão social. Porque as grandes equipas, os tais favoritos, não é líquido que tenham que se dar muito bem, que tenham que ter uma boa, digamos assim, química de equipa para poderem vencer, desde que sejam coesos para a tarefa. Mas quando se tem um potencial abaixo dos outros, para mim é decisivo isso. Ou seja, tem que saber ter a tal coesão para a tarefa e estar preparado, como é evidente, mas também ter a coesão social. E isso é muito difícil de reunir. Do que vejo da equipa nestas primeiras 2 semanas e quase 3 semanas de trabalho, é que estamos a conseguir construir isso. E portanto, espera-nos ainda um processo longo, mas eu não tenho dúvida que acreditamos uns nos outros e que vamos trabalhar bem todos e que vamos estar bem preparados numa época, claro, que tem tantas incertezas como estamos a viver estes tempos de pandemia, não é? Nós estamos aqui a fazer uma entrevista com máscara, não é por acaso, não é? E portanto é preciso saber adaptar-nos às circunstâncias, dentro deste quadro não perder o foco e trabalharmos aquilo que temos que trabalhar. Novos atletas podem potenciar novas dinâmicas. O que podemos esperar deste plantel quanto a estilo de jogo? Nós vamos mudar este ano, em termos de modelo de jogo, algumas coisas. E vamos mudá-las não só por aquilo que achamos que é a evolução do jogo, mas por aquilo que nós, como equipa técnica e como equipa, sempre nos caracterizou, que é trazer coisas de ideias novas. Ou seja, todos os anos são jogadores diferentes e a tarefa dos treinadores é ajudar os jogadores que chegam a tentar aproveitar ao máximo as suas características. Nessa perspectiva, estamos a construir um modelo de jogo, uma forma de jogar ligeiramente diferente dos outros anos, mas foi sempre assim. Portanto, nós aqui, a maneira como olhamos para o jogo e para a sua evolução, não somos muito conservadores, porque quem fica no mesmo sítio não evolui. E portanto, esperamos que estes jogadores que venham, e parece-me que estão a sentir-se confortáveis com esta forma como estamos a trazer ideias novas, que demora algum tempo, como é evidente, também a ficarem mais sólidas, para vencer, e esse é o nosso objetivo, é sempre o nosso objetivo. Pronto, é preciso fazê-los evoluir individualmente e coletivamente. Isso é algo que estamos tranquilos e acreditamos que vamos conseguir fazer. Há pouco mais de um ano, no estágio de pré-época da época anterior, o coach mencionou que é na dificuldade do dia-a-dia que encontramos a motivação para evoluir e para nos superarmos. A realidade pandémica, social, na qual estamos todos envolvidos, dá-nos motivos de sobra para procurar essa superação? Sem dúvida. É nas dificuldades que as equipas crescem. Que seja uma equipa de desporto, seja uma empresa, seja o que for. Uma equipa tem processos ao longo da época diferentes, não é? A gente forma a equipa, inicialmente, porque nos estamos a conhecer, é natural que haja sempre aquilo que eu costumo dizer, que haja uma paz social, não é? Mas, objetivamente, é nas dificuldades que vamos enfrentar e nas dúvidas, muitas vezes, que fazem as equipas crescer, não é? Veja, eu quase costumo dizer isto na brincadeira, mas é verdade, não é? Isto não é às vezes com paliativos que as equipas vão crescendo, não é? Se o caracol não tivesse que mudar de casca e tivéssemos um comprimido, o caracol, objetivamente, não tinha dores de crescimento com a casca, mas ficava sempre do mesmo tamanho. E, portanto, a nossa ideia é fazer crescer as equipas para, como eu disse, nos momentos em que se ganham provas, jogar melhor que os outros. Porque jogar melhor que os outros é a melhor sorte que eu conheço.
é isso. Como perspectiva o arranque da competição à porta fechada? Para nós, oliveirenses, é muito mal. E é muito mal porquê? Porque se há coisa que diferencia a Oliveirense de muitas outras equipas, é a maneira como os nossos adeptos vivem connosco as dificuldades dos jogos e nos apoiam. E eles têm sido decisivos em momentos em que nós temos que jogar em completa superação para vencer as grandes equipas que há neste campeonato, como é evidente. E portanto, é algo estranho. É melhor jogar à porta fechada do que não jogar. Mas para nós, que temos uma relação muito especial com o nosso público e sabemos que os nossos adeptos têm uma relação muito especial com a equipa de basquetebol, que percebem que é uma equipa que tem que se superar contra os outros, que tem que dar o máximo de tudo dentro do campo, é evidente que não é positivo para nós, mas é a realidade. No último jogo que tivemos frente ao Sporting, o último aqui no nosso pavilhão, o professor Norberto deixou uma mensagem para os nossos adeptos, agradecendo-lhes todo o apoio, toda a força que dão à equipa. Neste momento, nestas circunstâncias, apraz-lhe deixar alguma mensagem precisamente para os nossos adeptos? Sim, é evidente que, apesar de nos focarmos na realidade direta da equipa, com os jogadores, vamos acompanhando aquilo que as pessoas sentem pelo facto de não poderem estar a ver os jogos, este primeiro jogo de treino que já houve com a Ovarense, e a perspectiva de não poderem estar nos primeiros tempos. O que quero dizer a eles é claro, nós contamos com eles, sabemos que eles não vão estar aqui na bancada connosco, mas que não tenham dúvidas que nós estamos a preparar-nos para jogar para eles, nestas circunstâncias, e jogar bem para eles. Jogar bem para eles porque merecem que a nossa equipa jogue bem. Porque se há coisa que nós somos o número 1, não é apenas quando ganhamos o campeonato, é na maneira como estamos. E portanto, quem quer ser campeão um dia, e nós queremos voltar a ser campeões, tem que ser campeão todos os dias na maneira de estar. E penso que os nossos adeptos sempre foram um exemplo do que é uma comunidade que apoia uma equipa. E nós gostamos muito deste enquadramento e vamos fazer tudo para lhes dar novamente alegrias. Coach, para fechar, estamos a caminho de uma época diferente, atípica talvez, mas igualmente grandiosa. Ouça, eu gosto muito de dizer a eles que ganhar ou perder é basquete, mas ganhar é muito mais basquete. E portanto não entendemos o nosso trabalho aqui numa perspectiva de coitadinhos nem de nada. Nós reconhecemos o potencial de outras equipas, que é muito elevado. Reconhecemos que vai ser um campeonato muito equilibrado, pelo que vemos dos planteios, não só apenas das equipas denominadas grandes, mas das outras equipas. Vai ser muito equilibrado, vai ser um campeonato difícil. Mas, como eu disse no primeiro dia que cheguei ao Oliveirense, aqui há uns anos atrás, eu estou aqui para ajudar os jogadores a vencerem. E a nossa equipa técnica tem essas características comuns e penso que o facto de termos vencido campeonatos e outras coisas nos coloca num patamar de exigência perante nós próprios que é sempre de dar o nosso máximo. E vai ser assim. Coach, muito obrigado. Continuem a seguir a União Desportiva Oliveirense, Oliveirense Basquetebol, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Voltamos em breve com mais novidades. Somos União.